Olá, boa noite. Então, eu vou continuar aqui a pintura da menininha, tá? Eu já fiz o corpinho dela, ó, todinho. Ainda falta contornar, tá? E já fiz a aula da pele, da preparação da pele do rosto, depois do narizinho, da boquinha e do olho. Agora, eu vou ensinar o cabelinho. Então, eu vou fazer ela loirinha. Não vou fazer ela muito loira, tá? Eu vou usar o palha, peguei um pincel número 6, referência 421. E eu vou começar do centro, aonde tem um pouco de luz. Aplicando tinta meio à vontade, ó. Aqui também, ó. Lembrando que depois de pronta essa pintura, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da minha página. Quem quiser o risco vai estar lá. Agora, eu vou pegar o ocre ouro e vou completar essa pintura, esse cabelinho. Porém, eu vou começar pegando, olha, bem no finalzinho aqui do palha. Primeiro eu aplico a tinta em volta aqui, ó, desse palha. Tiro o excesso do meu pincel, só num paninho, e já trabalho uma tinta na outra, ó. Às vezes tem pessoas que vai ver o vídeo e não vai entender o que eu tô falando, porque teria que assistir desde a primeira aula dessa menininha, ó. Então, seria interessante assistir desde o comecinho, porque sempre que vai fazer o cabelinho, o rosto já tem que estar pronto, tá? Procura a aula aí vai ter as outras já disponíveis. Eu tô publicando já elas. E aí eu vou completar todinho esse cabelinho com o ocre ouro. Quando eu faço a preparação da pele, eu já ensino a passar um pouquinho acima do cabelo. Porque, ó, a hora que eu for entrar com essa tinta aqui, como se fosse a franja, ó, eu vou chegar até aqui com a tinta normal e vai encontrar com a testa, no caso, né? Ó, e já dou uma esfumaçada uma dentro da outra. Pra hora que for entrar os fios, ficar parecendo que tá por cima da testa mesmo. Quando chega aqui, ó, eu só dou uma soltada de pincel assim, porque depois na hora de formar os fiozinhos é que vai precisar trabalhar melhor ali. Por enquanto é só a aplicação da base desse cabelo. Tem um pouquinho de cabelinho aqui, dá uma sujadinha. Aqui eu solto o pincel um pouquinho com um pouco de tinta, porque também vai ter uns fiozinhos. Aqui também. Aqui, ó, eu poderia ter, na verdade, no risco, tem um lacinho desenhado. Mas eu optei por fazer um lacinho de tecido, ó, com pedrinhas, ainda tá com o fio para depois eu pregar. E eu vou, depois de pronto, eu vou colocar ele aqui, ó, tá? A opção do lacinho, se for no caso de uma toalhinha, eu não aconselho a colocar, porque pode depois, na hora que for enxugar a boca da criança, tal, machucar. Porém, esse medalhão, ele vai numa
uma fralda para cobrir só o bebê, então eu vou pôr por causa disso. Mas fica a critério de quem quer pôr também. Supondo que aqui teria o lacinho, ela tem um xuxinho. Eu já aplico tinta na xuxinha dela, ó, no sentido dos fios, e solto o pincel, ó. Certo? Como o meu vai ter o lacinho ali, eu vou encostar aqui. No caso, quem vai pintar o lacinho não faria isso aqui, ó, tá? Eu só tô fazendo aqui porque o meu vai o lacinho de tecido. Ou de fita, quem quiser fazer um lacinho com uma fitinha e tal. Feito isso, eu vou pegar agora o castanho claro, deixa eu confirmar. Castanho claro. Não lavei meu pincel, tá? E eu vou começar a fazer a sombra desse cabelo. Começando da parte de cima. Já esfumaça um pouquinho aqui onde vai ser o xuxinho. E aqui, ó, veja que eu ponho a tinta no pincel e já solto alguns fios. Aqui tem sombra também. Fiz a sombra aqui atrás, ó. Lembrando, tem muita tinta no pincel, tira o excesso, lava, conforme a necessidade. Precisa de leveza na mão, leva a mão mais atrás, ó. Preciso de firmeza, eu levo mais abaixo. E aonde tem essa divisinha do cabelinho dela, ó, eu já traço alguns fios descendo, ó. Ó, daqui pra cá, ó. Ó, encosto e solto, ó. E viro o sentido do pincel, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu ponho o pincel em pé, vejam, ó. E solto, ó. Ponho em pé e solto. Em pé e solto. Esse tecido é bem gostosinho de pintar, é a primeira vez que eu pinto nele. É uma entretela de algodão sem termocolante. Já solto os fiozinhos. E alguns de encontro aqui, ó. O cabelinho é sempre no sentido que você quer ela penteadinha. Deixando assim um espaço de luz. Agora eu vou lavar meu pincel e eu vou escurecer um pouquinho, fazer alguns fios mais escuros. Quem tem a necessidade de pegar um pincel mais fino, pega um pincel menor, pega um pincel fio zero, é conforme o que se adapta. Eu gosto de fazer com esse pincel chato, que é o número 6, da referência 421 da Condor. Eu molho ele de um lado só, ó. E continuo traçando alguns fios mais escuros, conforme o sentido que tá o penteadinho dela. Vai pegando carga de tinta conforme achar a necessidade. Faça alguns fios mais escuros, outros mais claros. Lembrando, ninguém pinta igual a ninguém, tá? Eu viro a minha pintura conforme eu acho necessidade também, ó. Veja que eu ponho tinta, ó, e aproveito essa tinta e faço vários fios. Uns vai ficar mais escuro, outros mais claro, ó. Muita paciência para pintar bebezinho.
Se em alguns traços ficar muito forte, ó, por exemplo aqui, ó, tô achando muito forte, eu passo meu pincel sem tinta, ó. Aí ele esparrama um pouquinho, você faz cagadinha. Vem com o pincel sem nada, ó. Veja que dá pra tirar, tá? Sem tinta daí. É só ir lavando o pincel, seca no paninho, sem água. Passa por cima, ó, eu tirei a tinta. E venho traçando os fios que eu quero, ó. Ela é uma leve loirinha só, não quero ela muito loirinha. Aí no xuxim também, ó, alguns fios mais escuros, solto, ó, fica ali. Atrás da orelhinha deixa um pouquinho mais escuro, com a ponta com a quina do pincel, ó. Já solto alguns fiozinhos. Agora, eu vou iluminar. Com o branco, eu lavei meu pincel e eu vou traçar alguns fios de luz. Principalmente nesses meinhos aqui, onde tem mais uma luz, ó. Ficou grosseiro de tinta? Tira o excesso, ó, e passa o pincel levemente sem tinta, ó, por cima da pintura, ele tira o excesso. E eu vou jogando luz aonde eu acho necessidade, ó. Depois tirando o excesso para ficar somente um brilho. Peguei muita tinta, tiro um pouquinho o excesso. E em todos os sentidos que eu fizer fios, eu tenho que traçar fios das cores que eu tô usando. Vira a mão conforme a necessidade. Sempre deixo bem claro nos meus vídeos, nas minhas conversas sobre pintura, ninguém pinta igual a ninguém. Até a gente mesmo, que quando for pegar uma pintura e repetir, se eu pintar essa menininha de novo, não vai ficar igual. Entendeu? Mesmo que eu use as mesmas cores, nunca fica igual. E aonde eu quero menos luz, ó, eu vou tirando. O que acontece? Eu dei luz, tirei um excesso, só que eu tirei os traços dos fios mais escuros. Eu volto com os fiozinhos, ó, com o sépia. Aí, com o pincel filete, eu tô usando um 00 da Condor, referência 222. Eu faço alguns fiozinhos fininhos, ó, pra fora da cabecinha, ó. Alguns só. Pra dar uma sensação de cabelinho mesmo. Faço alguns fiozinhos mais fininhos, ó. Faço um penteadinho legal. Faço uns cachinhos na ponta. Faço uns fiozinhos mais finos aqui na testinha dela, na franja, ó. Bem fininho, só pra... A gente não tem aquele monte de fiapinho, às vezes, de cabelo, né? Então, eu vou criando o formato que eu quero nesse cabelo. Faço umas pontinhas viradinha.
Tá aí minha menininha. Agora eu só vou fazer o contorno do corpinho dela. Depois de seco, eu vou colocar o lacinho, ó. Ó, veja que vai ficar bem bonitinha, ó. Certo, gente? Essa forma que eu pintei esse cabelinho, porque tem outras formas, né? Cada pintura é uma pintura. E a gente vai sempre estudando e aprendendo a cada dia mais. Boa noite para todo mundo, espero poder estar ajudando. Um beijão.